Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade como Escola Bíblica Dominical, nesse domingo, para estudar a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ter o avanço na lição 8 desse terceiro trimestre, cujos estudos está sendo baseado na doutrina da oração, né? E nesse domingo nós teremos a participação e ministrar a aula o nosso professor, irmão e diácono Level Moreira Tinoco. E para essa abertura eu convido os irmãos para a leitura bíblica do nosso textuário da lição, que se encontra em Mateus, capítulo 6, verso 12 e 13. A nossa lição que vamos estudar hoje tem o título Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, parte 2. E o nosso textuário diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ainda nessa abertura, convido os irmãos aí dos seus lares para abrir seus cantores no hino 150 e vamos cantar acompanhado da nossa irmã Lúcia Maria, a pianista da igreja. A letra vai estar na tela. Vamos cantar a primeira, segunda e terceira estrofes. Esse hino ele é bem afeito à associação com a lição desse domingo. A lição passada também, quando se falou dos ensinos de Jesus sobre a oração do Pai Nosso, né? Então, vamos completar essa série de oração do Pai Nosso, associando esse hino, a letra desse hino ao estudo, né? Depois desse cântico, nós vamos ter uma oração que vai ser proferida pelo nosso irmão missionário lá da nossa congregação do Rio das Pedras, o irmão Antônio Fernandes Barreto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nos agradecemos por esse momento. E pedimos ao Pai, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, abençoe grandemente a Escola Bíblica Dominical, que cada um cresça na graça, no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, que cada um se apegue cada vez mais a essa palavra, crie um relacionamento com Deus, a partir da sua palavra, orando, fazendo esses momentos devocionais, não abrindo mão da Escola Bíblica Dominical, porque é fundamental para o nosso crescimento. Que o Senhor abençoe grandemente cada irmão dessa turma, que o Senhor livre do mal, que o Senhor proteja, que o Senhor os ampare, que o Senhor blinda cada irmão, não somente da EBD, mas da Igreja Batista de Cateiros, Deus, protegendo todo esse vírus, Deus,
todos os momentos da sua vida. Que o Senhor abençoe grandemente, que haja prazer espiritual em estudar a sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, estou tendo a oportunidade de, neste momento, nós estudarmos essa lição da oração de Jesus, oração 1 e oração 2. Eu vou comentar sobre os dois assuntos, da oração 1 e oração 2. Interessante, irmãos, que lá na igreja que nós, Mossoró, do Rio Grande do Norte, o pastor lá toma conta da classe de novos decididos. E ele achou por bem convocar a Antônia para dirigir essa classe, porque mais de 80% dos alunos são da família da Antônia, irmãs, primas, sobrinho, neto da irmã dela. Então, mais de 80%, e são todos novos alunos e que veio de outra religião com outras sequelas, que outras doutrinas que não é batista. Ele achou por bem, como a Antônia é bem experiente, então convocou a Antônia para dirigir essa classe, porque ele tem muitas outras ocupações. Então a Antônia dividiu comigo e nós temos dado aula. E verificamos, irmãos, que um dos maiores problemas entre aquelas pessoas é o problema da oração. Eles sabem outras orações, mas decoradas, são inspirações de terceiro. E aquelas orações é coisa decorada, não é uma coisa espiritual. É inspiração de terceiro que escreveu, e eles decoraram e sabem aquelas orações. Mas tem dificuldade de fazer oração em público. Então, nós também, por acaso, não, por coincidência, as lições nossas aqui são sobre a oração. Então, nós gostamos por causa disso. A oração do Pai Nosso 1 e 2. A oração do Pai Nosso, o comentarista comenta que, no início do cristianismo, a espiritualidade judaica era a partir de três ações, que era a esmola, o jejum e a oração. Jesus até que aprovou essas três características da espiritualidade pessoal judaica. Mas ele desaprovou a maneira com que eles aplicavam essas três ações para o povo. Então, por quê? Era uma maneira muito externa, não era uma coisa que partia do íntimo. Se era uma ação espiritual, tinha que vir do âmago, do coração, da alma, mas não era uma coisa artificial. Não podia ser uma coisa artificial. E eles faziam aquilo automaticamente artificial para esnobar as suas qualidades. E muitas vezes, quanto a esmola, era uma lei de Moisés. Era obrigado a dar esmolas. Muitas vezes, ele estava até com raiva para dar aquelas esmolas, mas era obrigado, que ele tinha que cumprir a lei. Mas então ele dava a esmola, porque naquele tempo a lei Moisés obrigava aquilo, porque não havia fundo de pensão, igual que nós temos hoje, e tem o INSS e muitas outras, que a pessoa ficava o fundo de pensão para as viúvas sustentar os seus filhos, porque naquele tempo o trabalho era muito pesado. A pessoa trabalhava fazendo muro, quebrando pedra, cortando árvore, fazendo tábuas, essas coisas todas, e havia muitos acidentes. E geralmente os maridos, donos da casa, morriam e ficavam os seus órfãos, e não tinha pensão para sustento dos filhos e da viúva. Então, Moisés mandou uma lei
que obrigava os fariseus, as pessoas ricas, a contribuir, dar esmola para o sustento dos órfãos e das viúvas. Então, eles tinham por obrigação de fazer isso. Quanto o segundo ato que eles faziam, era uma norma da igreja, que era fazer jejuar. E até que um dia, alguém perguntou a Jesus, um discípulo de João Batista, e interrogou a Jesus, por que os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos não jejuam? E a resposta de Jesus foi a seguinte: Jesus fez simbolicamente, falou sobre o noivo e a noiva. O noivo era ele, a noiva era a igreja, ele era a cabeça da igreja. Se o noivo e a noiva estão juntos, não precisa jejuar. Que o jejum, eles faziam aí em busca da presença de Deus em suas vidas. E porque Deus não estava presente na sua vida, então eles jejuavam em busca da presença de Deus. Mas, estando junto com o noivo, que é a cabeça da igreja, que é o próprio Jesus, e a igreja somos nós, que somos igreja, estávamos juntos, não precisava jejuar. Mas, irmãos, nós temos que entender o seguinte, é que Jesus queria a oração, e a oração. A oração também era coisa externa. Eles faziam a oração que Jesus queria, era um meio de comunicação com Deus. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus abria, na sua crucificação, ele ia abrir, nós ia ter acesso à pessoa de Deus, e nós podíamos falar, dialogar com ele. Mas os discípulos de João, principalmente, eles não estavam entendendo. Ele usava a oração como uma propaganda externa para mostrar os seus feitos, os seus valores. E não era uma coisa espiritual, como deveria ser, que a oração tinha que ser, nós temos que nos apresentar diante de Deus humildemente, e reconhecer a soberania de Deus, a paternidade de Deus, e nos humilhar diante deles e apresentar as nossas dúvidas, apresentar as nossas petições, apresentar os nossos agradecimentos pelos fatos que nós estamos recebendo de Deus. E não encontrava na lei judaica, nos fariseus, naquelas pessoas, nada disso. E, então, um dos discípulos pediu a Lucas que Jesus ensinasse a orar. Então, Jesus foi... Aí que surgiu a oração do Pai Nosso. Então, Jesus começou a ensinar a oração do Pai Nosso. Né? Então, Jesus inicia... Engraçado que um dos maiores doutrinadores, aliás, dois pastores bem doutrinadores, que foram meus primeiros pastores, foi Elias Vidal, lá em Rio Bonito, e o pastor Eliezer, aqui, que era muito doutrinador. E ele fazia questão de ensinar bem. E uma das coisas que ele ensinava era sobre a oração. Muitas vezes, eu tenho ouvido pessoas orando e o tratamento que ele tem com Deus. Ele trata, às vezes, Deus de paizinho, outro de paizão. A verdade, irmãos, que Deus não é nem um paizinho, nem um paizão. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus. Ele é um Deus que ele admite a nossa intimidade com ele. Ele admite porque nós podemos dialogar com Deus. Então, eles pediram que Jesus ensinasse a orar. Então, Jesus foi ensinar a oração e ele admitiu a nossa intimidade com Deus. Nós ficamos na oração do Pai Nosso. Nós devemos tratar o Deus na segunda pessoa do singular. Eu vejo muitas pessoas, até pastores e muitas pessoas muito preparadas,
trata na terceira pessoa do singular. Mas Jesus ensina assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feito a tua vontade. Então, parece que a segunda pessoa do singular é uma intimidade com Deus. Na verdade, Deus faz questão que nós tenhamos intimidade com Ele. Qualquer pai tem intimidade com seus filhos. E Deus é o Pai dos pais. Agora, nós verificamos que ele diz: Pai nosso que está no céu. É um Pai que está acima de todos, qualquer pai. Ele está lá no céu, e lá no céu ele pode estar presente junto a nós em qualquer lugar que nós estejamos. Eu posso estar na China, posso estar na Austrália, possamos estar aqui no Brasil, como nós estamos. Deus lá do céu, ele é um Pai que está nos ouvindo, está olhando para nós, vendo as nossas necessidades e agindo naquelas horas certas. Então, ele disse: Pai nosso que tu estás no céu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Esse reino, Jesus está ensinando que nós devemos clamar que ele venha reinar sobre nós. Mas é preciso que nós dê espaço ao seu reino. Muitas vezes nós queremos que Deus reine em nosso coração, mas nosso coração está completamente cheio de outras coisas, como vaidade, rancor, inveja e muitas coisas. Nós temos que esvaziar o nosso coração para que Deus venha reinar em nosso coração. Mas outra coisa que Jesus ensina: seja feito a tua vontade. Nas orações dos fariseus, eles não estão querendo fazer, ele quer fazer a vontade dele e não a vontade do Pai. Eles não estão reconhecendo que ele é um dependente de Deus. E eles querem fazer a vontade deles e não a vontade de Deus. Então, Jesus ensina nessa oração: seja feita a tua vontade. Tanto aqui na terra, em qualquer lugar que vocês, como no céu. O dia que nós estivermos no céu, nós temos que reconhecer a soberania do Pai e obedecer e fazer a sua vontade. Outra coisa que ele diz: o pão nosso de cada dia. Nós temos o pão de hoje, de amanhã e de sempre. Não entender que Deus é o nosso provisor. Ele é o nosso sustentador. E nós devemos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Nós nunca devemos pensar que nós estamos acima de Deus ou estamos iguais a Deus. E muitas pessoas que acham que ele é o dono da cocada, né? Como diz isso. Se encontra pela sua sabedoria, por seus conhecimentos, ele quer se igualar a Deus. Lúcifer, o pecado maior de Lúcifer foi querer se igualar a Deus. O erro de Eva e Adão foi querer saber igual a Deus, enganado pelo Lúcifer, dizendo que você pode, se comer desse fruto, vai saber igual a Deus. E muitas vezes a pessoas induzidos a fazer algo que vem a trabalhar a nossa vida espiritual. Então, nós temos que dependemos de Deus. E outra coisa, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nessas palavras, nós estamos confessando que somos pecadores. Aqui não é um dinheiro que eu vou pegar emprestado com o Antônio ou com o Heraldinho e vou pagar ou vou deixar de pagar. Já me aconteceu isso de alguma pessoa aí que vem e me pede um dinheiro. E depois, quando ele vem me pagar, eu disse: não, deixa pouca coisa, deixa para lá. E eles: não, eu faço questão de pagar. E ele paga, e eu disse: tá bom, você quer pagar, pague. Então, não é um dinheiro, mas sim as nossas ofensas, as nossas dívidas espirituais. Muitas vezes nós somos criticados injustamente. Então, muitas vezes nós somos ofendidos
às vezes mesmo por palavra, muitas vezes, como eu estou falando agora, muitas vezes, se não prestar atenção no que estou falando, eu posso ofender um aluno. E muitas vezes, no tempo do Enes, muitas vezes ele discordava comigo alguma coisa e eu era teimoso. Não é assim que eu aprendi, é assim que deve ser. A Bíblia está dizendo isso. Ele ficava um pouco zangado e depois ele vinha para mim: você me desculpa, você me perdoa. Eu disse: não, está perdoado, não tem problema. Então, nós temos que entender assim, muitas vezes nós discordamos com nossos irmãos, mas nós devemos perdoar. E Jesus quer nos ensinar assim, devemos pedir o perdão de Deus, reconhecendo que nós somos devedores e também somos credores, né? Então, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Jesus ensina dessa maneira. Jesus não quer que nós vamos levar uma oferta se nós estamos zangados com nossos irmãos. Eu tenho que fazer as pazes com o meu irmão e depois levar a oferta para a igreja, dizimar com a igreja, com a alma limpa, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Outra coisa que no verso que eu achava interessante, ele não nos deixa entrar em tentação. Não nos deixe entrar em tentação. Jesus, dessa maneira, ele vai dizer: bem, esse problema é um problema seu. Eu posso ser justo e defender você em algo, mas você tem que fugir da tentação. Muitas vezes, irmãos, a pessoa deixa de ir à escola bíblica, estar na igreja em comunhão com os irmãos, para sair e ir à praia. Lá na praia ele vai ficar exposto a ser insultado, alguém jogar areia nele, muitas coisas ruins podem surgir lá na praia. Enquanto que nós, na igreja, nós podemos estar livres dessas coisas. Então, nós temos que fugir do mal que possa vir sobre nós. E é o verso 13 que diz: não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Deus pode dizer assim: esse problema é seu, você já evite, fuja da tentação. Porque eu livrar do mal, eu posso livrar. Até há um ditado que diz assim: livra-te dos males, que eu te livrarei dos ares. Então, Deus pode nos livrar daquilo que não está sobre a nossa direção, sobre o nosso poder, a nossa capacidade. Eu posso, porque Deus nos deu os dois olhos para o nosso bem-estar, para nós admirar a beleza da criação, para nós lermos, estudar a sua palavra, para desfrutar do que é bom, caminhar e não tropeçar e não cair. Mas muitas vezes nós usamos os olhos para ver coisas que vêm atrair inveja, ganâncias e outras coisas, força sexual, olhar a mulher alheia, todas essas coisas, muitas vezes, Deus não tem culpa, nós usamos o bem que Ele nos deu para as coisas material, né? Ele nos deu uma mão para nosso trabalho, para desenvolver a nossa vida, até acariciar a nossa esposa. As nossas mãos é para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, mas não é para roubar. E muitas vezes a gente usa a mão para roubar as coisas alheias. Deus não tem culpa disso, né? Se nós olharmos, irmãos, se nós olharmos o Salmo primeiro, o Salmo primeiro diz: feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta, aliás, feliz o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se se assenta na roda dos escarnecedores, e nem antes, mas antes tem os seus prazeres na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Sabe, não? Então, Deus quer que nós fujamos do mal, das coisas ruins que vêm sobre nós. Agora, Ele não nos induz a nenhuma tentação, mas sim, nós que somos induzidos pela nossa força, das coisas da carne que vêm sobre nós.
Outras coisas, irmãos, que Jesus condenava é aquelas orações que eles usavam, que estava propagando a sua grandeza aqui na terra, não é? E Jesus não achava aquilo perfeito. E ele usava assim: quando deres esmola, não precisa que a tua mão direita veja o que está fazendo a tua mão esquerda. Mas eles fazia questão que todo mundo estivesse vendo o que ele estava fazendo, para que ele se engrandecesse diante de outros fariseus, de outros religiosos. Mas então Jesus chamou essas pessoas de hipócritas. Na oração, né? E também na oração, né? E na oração. Então ele também, na oração, ele falou que subiu ao templo 2 homens. Lá o templo era no alto, lá no Monte Moriá, lá estava o templo, e tinha as escadas, até que tem os cânticos de degraus, muitos salmos de cânticos do degrau. A pessoa que estava em comunhão com Deus, ele subia cantando naqueles degraus que estavam em comunhão com Deus. Mas aqui conta que 2 homens subiram aqueles degraus e chegaram ao templo. Lá, um era fariseu. O fariseu era um doutor da lei, o homem que fazia questão de cumprir a lei, conhecia toda a palavra, conhecia tudo isso, mas aquilo tudo era só de externo. Jesus chamou até de hipócrita, que fingia, era fake news o que ele estava dizendo. Então subiu, um desses era um fariseu, que era doutor da lei, conhecedor da palavra, conhecedor da Bíblia, que conhecia as leis, todas as leis de Moisés. E o outro era chamado de publicano. O publicano era as pessoas que eram um funcionário público, que era da contabilidade, da fiscalização romana. Mas outros era contratado porque falava aramaico, fazia hebraico, então para arrecadar os dinheiros dos judeus. Para arrecadar os dinheiros dos judeus. Eles eram chamados de publicanos. Então, um era o publicano e o outro o fariseu. Então, o fariseu chegou lá e começou a orar e começou a exibir as suas qualidades. Eu faço 2, 3 vezes, eu jejum, eu pago meus dízimos nas horas certas, eu dou as minhas esmolas. Agora, eu não sou como esse publicano que está aqui, fingindo que está orando. Esse é um ladrão, é um corrupto. Eles tomam os nossos dinheiros, e agora está aqui fingindo que está orando. É interessante que Jesus olhava a oração dos dois. E Jesus via aquele que estava propagando a sua glória, a sua grandeza, o seu poder. E o outro nem para o céu olhava. Baixou a cabeça e batia no peito. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus, no final das contas, Jesus aprovou a oração daquele pecador, daquele homem que o outro acusou de corrupto, de ladrão, que fazia propinas, essas coisas contra eles. Jesus justificou aquele homem porque ele estava verdadeiramente arrependido. Mas, meus irmãos, nós temos que entender que Jesus usou, aliás, a Bíblia nos usa um dos grandes homens doutrinador, como Paulo. Paulo, ele sentiu na pele que, diante dos seus conhecimentos da palavra, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, parece 12, ele fala sobre um espinho que ele tinha na carne. Ele diz que diante dos seus conhecimentos bíblicos, da sua comunhão junto a Deus, mas tinha algo que os bofeteava, que trazia a ele preocupação,
e ele chamou de espinho na carne. E ele orou. A única coisa que ele pôde buscar é orar 3 vezes, pedindo que Deus extraísse do seu corpo aquele espinho que tanto incomodava. E a resposta de Deus a ele foi isso: a minha graça te basta. O que tu tens, o que eu te forneço, o sustento que eu te dou, a capacidade, a cultura, a fé, tudo isso que você tem está sob o meu controle. Basta. Tem um do 3 que diz, basta cada dia o seu mal. Mas esses mal que muitas vezes está sobre nós, ele serve como um antídoto para preparar a nossa vida para frente. Mas, irmãos, eu também estou terminando, porque está ficando longo. Ele usa, Paulo, na sua sabedoria, ele usa Efésios 6, a partir do verso 10. Até eu gostaria que a Antônia pudesse ler aqui para mim. Efésios 6. Enquanto ela está olhando Efésios 6, a partir do verso 10. É 6, né? É, 6. Verso 10. A partir do verso 10. Espera aí. Não, a partir do verso... Antes eu quero falar... Conta uma história, se vocês permitirem, vou contar uma história. Conta que havia um velhinho, mais velho do que eu, que tinha mais de 100 anos. E aquele velhinho, um dia, um dos grandes jornalistas quis fazer uma entrevista àquele velhinho, talvez da Atena da vida, ou um grande homem desse aí do SBT, quis fazer uma entrevista àquele velhinho de mais de 100 anos. E ele aceitou a entrevista. E chegou para o velhinho e disse: eu estou admirado, eu queria que o senhor contasse para mim o que o senhor toma, o que o senhor aplica no seu rosto, na sua vida, que o senhor, com essa idade toda, permanece com um rosto jovial, um rosto tão feliz. Aí o velhinho disse: meu filho, eu não tenho inimigo. Quando ele disse que não tinha inimigo, o jornalista disse: para aí, espera aí, o senhor, nesse mundo de maldade, de inveja, de calúnia, e não tem inimigo, espera aí, meu filho, você não deixou eu terminar a minha frase. Todos os meus inimigos morreram antes de mim. Então, ele diz que ele tinha muitos inimigos, mas morreram antes dele porque eles tinham mais de 100 anos. Na verdade, irmãos, Paulo, nesse trecho, ele mostra que nós temos muitos inimigos. Eu pedi a Antônia que lê Efésios 6, a partir do verso 10, que ela lê rápido e lê bem. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos, pois, da armadura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra a cilada do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra os ossos espirituais da iniquidade das regiões celestiais. Portanto, tomais toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. Muito bem, irmãos, nós verificamos que esses primeiros versículos, Paulo está mostrando que a nosso caráter como um cristão, como um crente, nós devemos estar preparados. Então, nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Paulo gosta de citar as armaduras, as armas, porque ele era um comandante do exército romano, além de ser um fariseu, um homem do sinédrio, um homem preparado, mas também ele era um comandante. Ele entendia de armas e de guerra. Então, ele diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes. Deus quer em nós, ver em nós firmeza. Ele não gosta de ver um crente inseguro. Parece uma folha de coqueiro para onde o vento soprar, ele vai. Nós temos que ter firmeza naquilo que nós
conhecemos e cremos que é a sua palavra, então ele disse, para que estejamos firmes. E ele então usa outras armaduras, devemos calçar os pés, usar o capacete da salvação, e também o escudo da fé, que pode apagar os dardos inflamados do maligno, porque vem sobre nós dardos que inflamado é com fogo, aonde que ele bate, ele incendeia, pode incendiar a nossa cabeça, o nosso corpo, mas Deus nos evita desses dardos inflamados quando nós estamos preparados. O verso 17 diz, 16, 17 e 18. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para mesmo fim, vigiando em toda e perseverança, súplica por todos os santos. Muito bem, nós devemos, então, orar com toda oração e súplica. A súplica é maior do que a oração, é que nós estamos humildemente diante de Deus, buscando a sua face. E outro, no verso 18, ele diz, quando nós estivermos capacitados com todas essas armas, pronto para a guerra, para uma batalha contra os inimigos, nós devemos, então, orar pelo nosso próximo, inclusive para o próximo Paulo. Ele disse, e por mim mesmo, nós temos que dividir a nossa força, dividir a nossa capacidade com o nosso próximo, né? Porque nós estamos preparados para a batalha, para a luta e procurar proteger e ajudar o nosso próximo com a capacitação que vem de Deus. Então, Paulo nos instrui nessa capacitação que Deus está pronto para nos entregar. Mas ele não nos induz à tentação, mas ele nos dá a capacidade de fugir e de evitar e nos enfrentar nas horas necessárias. Nós não temos, os nossos inimigos, não é só o inimigo de vizinho, de sangue, da carne, mas as potestades invisíveis, né? Que nós não podemos ver, igual com esse vírus que nós não enxergamos e mata esses poderosos todos por aí. Tem matado muita gente grande. E é uma coisa invisível que não vê. Esses que são os maiores inimigos, as potestades do ar, os inimigos espiritual que vem querer combater contra nós. Esses são os maiores inimigos. E esses inimigos nós temos que estar preparados para vencer. Obrigado, irmãos. Vamos, em outra oportunidade, de poder esclarecer melhor. Obrigado. Irmãos, nesse encerramento do estudo dessa manhã da Escola Bíblica Dominical, eu tenho uma comunicação para fazer, como tenho feito todos os domingos, né? Hoje, às 18 horas, teremos o nosso encontro interativo para nós debatermos com os professores, com os alunos, todas aquelas pessoas que quiserem participar, né, pelo Zoom, aquele momento de debate, discussão da lição, perguntas, né, dúvidas, poderão ser tiradas com o professor que ministrou a aula de manhã e com os outros professores também participando. Então, hoje às 18 horas, o nosso encontro interativo da EBD. Convido os irmãos aí dos seus lares para abrir os seus cantores no hino 150 do cantor cristão. Vamos dar sequência, né, ao hino que cantamos na abertura, cantando agora a 4ª e 5ª estrofes, né? Depois desse cântico, nós vamos ter a oração final, que vai ser proferida pela irmã Carmen Lúcia de Souza, que é também lá da congregação de Rio das Pedras. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro. Dia o nosso Pai.
Nós aqui estamos, ó Pai, gratos a Ti pela Escola Bíblica Dominical, ó Pai amado, por cada aluno, Deus, que pôde estar aqui aprendendo de Ti na manhã deste domingo, que possa estar abençoando, Deus de bondade, o professor, continue iluminando a mente dele, Senhor Deus, dando a ele sabedoria do alto para continuar, ó Pai, ministrando a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada um que pôde, ó Pai querido, ter este privilégio de aprender de Ti. Tu possa estar abençoando a mente, o coração também de cada um deles, abençoando, ó Pai querido, para que eles possam, Senhor Deus, ser um testemunho vivo, Deus, de tudo que eles aprenderam nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.